Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Simões, professor de matemática do Marista João Paulo II de Brasília. Um dos maiores problemas enfrentados ao realizar as provas dos exames externos é o tempo. Vim conversar com vocês sobre como ganhar tempo na resolução dos cálculos. Isso pode ser um grande diferencial. Então, esse episódio tem como objetivo te ensinar dicas de divisão e multiplicação. Vem comigo para mais esse episódio do Marista Mais. A primeira dica é você sempre olhar as alternativas antes de realizar todos os cálculos. Talvez você possa deduzir qual será a alternativa correta. Vem comigo analisar uma questão do Enem. Para entender essa dica que eu quero passar para vocês, vamos resolver essa questão que caiu no Enem. O que diz? Os salários em reais dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme o quadro. O primeiro passo é a gente entender essa tabela. O que essa tabela tem? O valor do salário dos funcionários e a quantidade de funcionários que recebe esse determinado salário. Então, 24 funcionários recebem R$ 622. Um funcionário recebe R$ 1.244. 20 funcionários recebem R$ 3.110. E 3 funcionários, R$ 6.220. Ele fala assim, a mediana dos valores dos salários dessa empresa é em reais quanto, né? Primeiro vamos lembrar o que é mediana. Mediana é uma medida de tendência central na estatística que representa o termo central da minha série numérica. Porém, essa sequência ela tem que estar em ordem crescente ou decrescente de valores. Vamos analisar a nossa variável? A nossa variável é o valor do salário, ou seja, 622, 1.244, 3.110, 6.220. E já está disposta em ordem crescente. Agora eu preciso pensar na quantidade de termos que tem minha sequência numérica, que isso representa o número de funcionários. Então eu teria 24, mais 1, que dá 25, mais 20, que dá 45, mais 3, que dá 48 termos. Então minha sequência tem um número par de elementos. A gente sabe que quando tem uma sequência, tem um número par de elementos, para identificar a mediana eu preciso encontrar a média dos dois centrais. Ou seja, se são 48 termos, eu divido isso por 2, quer dizer então que vai ser o 24º e o próximo termo que é o 25º. De cara a gente consegue perceber que como são 24 funcionários que recebem 622, o 24º termo é 622. E o 25º é o próximo, que representa 1.244. Então eu preciso fazer a soma desses dois valores e dividir por 2. Perceba que agora vem a dica que é importante para vocês. Vocês concordam comigo que a média é maior que 622 e menor que 1.244, porque está no meio desses dois termos? Perfeito. Olha as alternativas. A primeira é 622, a próxima é 933 e a terceira 1.244. Gente, não pode ser 622, não pode ser 1.244. Então, de cara, a gente sabe que a média vai estar entre esses dois termos. Se liga na próxima dica. A dica de agora é sobre divisão. Por exemplo, você encontra essa divisão aqui na hora do cálculo. 480 sobre 4. Como é que você faz para fazer isso de cabeça? Uai, podemos pensar que 4 é 2 vezes 2. Ou seja, vai ficar uma divisão de 480 dividido por 2 vezes 2. Então podemos pensar assim, galera. 480 dividido por 4 é você dividir por 2 duas vezes. Então podemos pensar assim. 480 dividido por 2, 240. Dividido por 2, 120. Ou seja, 480 dividido por 4 é 120. Agora, e se a divisão fosse 480 por 8? Uai, 8 também é uma potência de 2. Então a gente pode pensar que 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Então o que ficaria? 480 dividido por 2 vezes 2 vezes 2. Então é bem simples, galera. Você pegar 480 e dividir por 8 é você dividir por 2 3 vezes. Olha como é que fica de cabeça. 480 por 2, 240. Por 2, 120. E por 2, 60. Ou seja, 480 dividido por 8 é 60. Se eu quisesse agora dividir por 16, por exemplo, 480 dividido por 16, vai seguir o mesmo processo. Porque 16 é 2 à quarta, então dividir por 16 vai ser dividir por 2, 4 vezes. E assim por diante, as potências de 2, fosse 32, 64, vai dividindo por 2 de acordo com essa potência, beleza? Agora, vamos pensar como faz uma divisão por 5. Dividir por 5 é muito simples,
Porque quando você está fazendo uma divisão por 5, você está multiplicando o número por 2 e dividindo por 10. Olha o exemplo. 8 dividido por 5. Uai, dividir então por 5 é você multiplicar o numerador por 2 e dividir por 10. E dividir por 10 é você voltar uma casa decimal. Então como é que fica? Ó, 8 dividido por 5, o numerador é 8. Dobra o 8. 2 vezes 8, 16. Volta uma casa decimal, 1,6. Ou seja, 8 dividido por 5 é 1,6. Vamos ver mais um exemplo? Olha só, se fosse 32 dividido por 5, qual é a regrinha? Eu vou dobrar o numerador e vou voltar uma casa decimal. Qual é o dobro de 32? 64. Volta uma casa decimal. Opa, 6,4. Então, pegar 32 e dividir por 5 dá 6,4. Para finalizar, mais um exemplo. Se fosse agora 122 dividido por 5. 122 sobre 5. Dobra o numerador. 122, o dobro, 244. Vou voltar uma casa decimal. 24,4. Tá vendo? Divisão por 5, bem simplesinho, ok? Uma outra dica de divisão são quando aparecem os decimais, que é o terror para a galera. Então, para você nunca mais errar. Olha um exemplo. 1,7 dividido por 0,2. Como é que você faz para fazer isso? A ideia é você tirar essas casas decimais, achar as frações equivalentes. 1,7 tem uma casa decimal, 0,2 também tem uma casa decimal. Então, uma fração equivalente a isso aqui vai ser 17 sobre 2. Por quê? Você multiplica o numerador por 10 e o denominador por 10. Ou seja, dividir 1,7 por 0,2 é a mesma coisa de fazer 17 sobre 2. E 17 dividido por 2 dá quanto? 8,5. Quer ver mais um exemplozinho? Se você pegar 2,31 dividido por 0,05, opa, o numerador tem duas casas decimais e o denominador tem duas casas decimais. Então a grande sacada é você tirar essas casas decimais. Como são duas, eu vou multiplicar o numerador por 100 e o denominador também por 100. Ou seja, vai ser equivalente a 231 dividido por 5. E para fazer uma divisão por 5 a gente já viu, que é fazer o que a regrinha? Você dobrar o numerador e voltar uma casa decimal. Opa, 231, qual o dobro? 462. Volta uma casa decimal, 46,2. Ou seja, 2,31 dividido por 0,05 é igual a 46,2. Tá vendo que consegue fazer isso de cabeça? A próxima dica de divisão eu vou fazer resolvendo essa questão que caiu no Enem. Perceba comigo. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades, e organizou esses dados no gráfico. Então, o primeiro passo é a gente entender esse gráfico. Esse gráfico aqui, no eixo horizontal, temos a idade que é expressa em ano. E no eixo vertical, a gente tem a frequência de ocorrência. Frequência, lembrando, é o número de vezes que a idade vai ocorrer. Então, por exemplo, a idade de 9 anos aparece 6 vezes. A idade de 18 anos aparece 12 vezes. E a idade de 27 aparece 9 vezes. Ele pergunta qual a média das idades em ano desses alunos. Uma questão simples. Vamos resolvê-la? Como é que a gente faz calcula a média mesmo? É a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de termos. Muito bom. Então aqui a gente pode fazer uma média aritmética ponderada. A idade de 9 apareceu quantas vezes? 6 vezes. Então vamos multiplicar isso por 6. Mais a idade de 18 apareceu quantas vezes? 12 vezes, então vamos multiplicar isso por 12. E a idade de 27 apareceu quantas vezes? 9 vezes, então vamos multiplicar isso por 9. E vou dividir, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Pelo somatório das frequências. Então aqui vai ficar, ó, 6 mais 9 fica 15. 15 mais 12 fica 27. Qual é a dica aqui de divisão para vocês? Geralmente, o que vocês querem fazer? Você quer pegar 9 vezes 6, mais 18 vezes 12, mais 27 vezes 9 e somar tudo. Aqui a minha dica é que você faça a divisão por partes. Como assim? Você separe. Faça 9 vezes 6 sobre 27, mais 18 vezes 12 sobre 27, mais 27 vezes 9 dividido por 27. Posso fazer isso e fazer essa divisão por partes. Agora perceba como é que a gente pode simplificar. Como assim simplificar? Por exemplo, o que é 6? É 2 vezes 3. Então, quando eu multiplicar 9 vezes 3, dá quanto? 27. Ou seja, isso aqui vai sobrar 2. Aí eu vou para o próximo. 2 mais... Aí vamos para o próximo. Como é que vai ficar esse próximo aqui?
18 vezes 12. A gente também pode simplificar. Por exemplo, o que é o 12? 12 é 4 vezes 3, né? E o 18? O 18 é 9 vezes 2. Perceba comigo, quanto é que é 9 vezes 3? 9 vezes 3, 27. Então a gente pode simplificar. Sobrar 2 vezes 4, 8. Mais o próximo termo. O que a gente pode pensar nesse próximo termo aqui, ó? Tem 27 vezes 9, de por 27. Então já pode simplificar o 27 com 27. Vai sobrar exatamente 9. Então, ó, 2 mais 8, 10. Mais 9, 19. Então a média seria 19. A resposta seria a letra D. Então, essa é a minha dica de divisão hoje, né? Que você pense primeiro em fazer a divisão por partes do que multiplicar, somar para dividir. Beleza? Espero que tenham gostado dessa dica. Pessoal, agora a dicasinha é sobre multiplicação. Por exemplo, você encontrou essa multiplicação aqui, 12 vezes 16. O que você pode fazer para fazer de cabeça isso aqui? Opa, você pode pensar em decompor algum dos números. Por exemplo, 12 é 10 mais 2. Eu vou ter 10 mais 2 vezes 16, que a gente pode fazer uma distributiva. Ou seja, 16 vezes 10 mais 16 vezes 2. 16 vezes 10, 160. 16 vezes 2, 32. 160 mais 32, 192. Então essa multiplicação de 12 vezes 16 é igual a 192. Quer ver mais um exemplo? Se fosse 17 vezes 9. Opa, eu posso pensar que 17 é 10 mais 7. Então eu posso fazer 9 vezes 10 e 9 vezes 7 e somar essa multiplicação. Então, ó, 9 vezes 10, 90. 9 vezes 7, 63. 90 mais 63 igual a 153. Então 17 vezes 9 é 153. Uma outra dica é quando você vai fazer multiplicação de decimais. Por exemplo, 1,2 vezes 0,5. A dica é você transformar esses decimais para a forma de fração. Por exemplo, 1,2 é 12 sobre 10. 0,5 é 5 sobre 10. E na multiplicação de fração a gente faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ou seja, 12 vezes 5 é 60. 10 vezes 10 é 100. Então vai ficar 60 dividido por 100. E dividir por 100 é você deslocar a vírgula duas casas decimais, ou seja, vai ficar 0,6. Então 1,2 vezes 0,5 é 0,6. A última dica de multiplicação é quando você tem uma multiplicação por 25 ou por 250 ou por 2.500. Qual é a dica? 25 você pode escrever como 100 dividido por 4. E quando tem 250? 1000 dividido por 4. Olha um exemplo para você entender. Suponha que eu tenho a multiplicação 25 vezes 0,44. Opa! Quando a gente for multiplicar números decimais, a dica é transformar para fração. Então vai ficar 25 vezes 44 sobre 100. Mais 25, o que eu falei para vocês pensarem? Que 25 é 100 dividido por 4. Então como é que vai ter essa multiplicação? 25 vezes 0,44 é você pegar 25, que é 100 sobre 4, vezes 44 sobre 100. Opa, tem um 100 em cima, um 100 embaixo, a gente pode cortar. Ou seja, vai ficar 44 dividido por 4. E dividir por 4, o que a gente sabe? É dividir por 2 duas vezes. 44 por 2, 22. Por 2, 11. Então 25 vezes 0,44 é 11. Vamos aplicar essas dicas de multiplicação em uma questão que caiu no Enem. Vem comigo. Alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3 kg um medicamento na dosagem diária de 250 mg por metro quadrado de superfície corporal. O quadro apresenta a relação entre a massa do felino em quilogramas e a área de sua superfície corporal em metros quadrados. Então aqui tem a relação em massa pela área. Ele fala que o felino pesa 3 kg, então tem que se referir a esse 3 kg. Qual a área da superfície corporal dele? 0,208 metros quadrados. Ele pergunta, a dose diária em miligramas que esse felino deverá receber é de quanto, né? Vamos ver aqui no texto, ele fala que a dose diária em miligramas é 250 por metro quadrado de superfície. Ou seja, se tem 0,208 metros quadrados, basta eu pegar 250 e multiplicar por 0,208. Vamos usar nossas dicas de multiplicação? Eu falei para vocês que para multiplicar mais fácil 250, o que a gente pode fazer? Pensar que 250 é 1000 dividido por 4, vezes
0,208. Opa, quando for decimal, coloca na forma de fração. Eu vou deslocar as casas decimais 1, 2, 3 vezes. Então isso vai ficar 208 dividido por 1000. Olha que maravilha! Apareceu o 1000 no numerador e no denominador. Como estamos explicando, a gente pode simplificar. O que vai sobrar aqui? 208 dividido por 4. Opa! E a gente viu que dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes. Se eu pegar 208 e dividir por 2, fica 104. 104 dividido por 2 equivale a 52. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. Pessoal, a gente está encerrando esse episódio do Marista Mais. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Desejo a todos vocês uma excelente prova do Enem ou outros vestibulares que vocês irão fazer. Sucesso! Tchau, tchau!